dia a todos, né? Que Deus abençoe aí mais um dia nosso de estudos, né? Então vamos continuar aí com força, foco, né? E muita fé, ok? Então, pessoal, com base no vídeo anterior, né, sobre a crise do sistema colonial e também a unidade 8 do livro didático de vocês, eu passei, né, 2 páginas de atividade para vocês, que foi a página 111 e a página 112, né? São essas páginas que eu trouxe hoje aqui para vocês, para a gente poder estar analisando e também estar respondendo, e vocês vão comparar aí com as respostas que vocês colocaram aí no caderno de vocês, certinho? Na página 111, nós temos aqui boletins sediosos da Conjuração Baiana, né? Um documento aqui, a atividade está em documento, né? E nós temos aqui 3 trechos, né? Nós temos o trecho 1, o trecho 2 e o trecho 3. E 3 questões que abordam cada um desses trechos. Nós vamos agora para a primeira questão, né? Que é a questão número 1. De acordo com o trecho 1, como os revoltosos viam a liberdade? Então, nós vamos aqui no trecho 1, a liberdade consiste no estado feliz, no estado livre do abatimento, a liberdade e a doçura da vida. Ou seja, né? O que nós podemos concluir? Que, de acordo com esse trecho, a liberdade é definida como a doçura, né, da vida, o estado em que não há abatimento, né? Pelo teor do pequeno trecho, percebemos que a liberdade tinha grande valor para os organizadores da Conjuração Baiana, né? Pois participavam desse movimento, de modo geral, os homens livres, pobres, os afrodescendentes livres e escravizados da cidade. Portanto, o tema da liberdade estava muito presente no movimento para aqueles indivíduos, né, como grupos sociais ou em relação a seus interesses, sobretudo o comércio, certinho? Aqui no trecho 2, né, aqui na questão número 2, leia o trecho 2 e identifica alguns elementos que mostram a influência dos ideais da Revolução Francesa na Conjuração Baiana. Quem são os sujeitos sociais destacados neste trecho como cidadãos? Vamos lá para o trecho 2. Cada um soldado é cidadão, mormente. Os homens pardos e pretos que vivem escornados e abandonados. Todos serão iguais, não haverá diferença, só haverá liberdade, igualdade e fraternidade. Então, essas 2 palavrinhas que estão em destaque aí, mormente, escornados, né? Nós temos aqui o entendimento deles aí embaixo, certinho? E aí nós vamos responder aqui agora a questão número 2, né? O trecho a gente consegue identificar aí no trecho, né, de modo breve e sucinto, a influência dos ideais franceses, né, na Conjuração Baiana, né? Ao dizer que cada um soldado é cidadão. Né, vemos desejos dos revoltosos em se desligar do absolutismo, da metrópole e sua vontade de se tornar cidadãos, ou seja, membros de uma república, né? Eles dizem ainda que todos eram cidadãos, especialmente os homens, pardos e pretos, que viviam maltratados, né? Com o sucesso da conjuração, todos seriam iguais, sem diferença. Outro ponto aí também, ideal da Revolução Francesa, né, que inaugurou aí o conceito de igualdade perante a lei, né? Finalmente aí o trecho termina com a frase: só haverá liberdade, igualdade e fraternidade, né? Então, os organizadores da Conjuração Baiana fizeram questão de citar o lema que reúne os 3 principais ideais do revolucionários, né, francês, deixando explícito aí a influência desses ideais em seu movimento. Então, acaba que a gente faz um breve resumozinho, né, daquilo que nós vimos anteriormente. Tanto sobre a Revolução Francesa, né, desses princípios revolucionários da Revolução Francesa, incendiando aí outros movimentos revolucionários também, né, e que sofre aqui a crise do sistema colonial também tem bastante influência desses princípios que se iniciou aí na Revolução Francesa. E o terceiro trecho aqui, na terceira questão também, nós temos as expressões, o progresso do comércio,
e Porto Aberto, referente-se a um aspecto específico da ideia de liberdade que também se origina dos ideais da Revolução Francesa. A que aspecto da liberdade os revoltosos estão se referindo? Como você chegou a essa conclusão? Então vamos lá para o trecho 3, vamos dar uma lida no trecho 3. Portanto, faz saber e dar ao prelo que se acham as medidas tomadas para o socorro estrangeiro e progresso do comércio de açúcar, tabaco e pau-brasil e todos os mais gêneros do negócio e mais víveres, contanto que aqui virão todos os estrangeiros, tendo Porto aberto mormente a nação francesa. Então, o que esse trecho aí, né, ele especifica, né? Então, ele se refere aí à liberdade econômica, né, quando dizem que aqui virão todos os estrangeiros, tendo Porto aberto, e ao progresso ao comércio. Os revoltosos mostram o desejo de desfazer os laços de dependência econômica em relação à metrópole portuguesa, né, e de inaugurar a liberdade comercial, sendo a abertura dos portos um grande símbolo, né, desse processo. Vale a pena retomar também os objetivos aí da Conjuração Baiana, né, estabelecendo um governo republicano sem laços com a metrópole portuguesa, né, a liberdade de comércio e o aumento também dos soldados. Agora vamos aqui para a página 112, né? Aqui na página 112 nós temos as atividades de 1 à atividade 3. Então, na atividade 1, nós temos aqui letra A e letra B, né? Sobre a era pombalina, faça o que se pede. A, explique qual era o projeto do Marquês de Pombal para os indígenas da América Portuguesa, né? Então, qual era esse projeto, né? Era o Marquês de Pombal, né? Ele criou o Real Erário, né? Em 1761. Para garantir a cobrança do quinto, né, e combater a sonegação e o contrabando. E em 1763, ele transferiu a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, a fim de aproximar o governo da área mineradora. Na questão B, indique os efeitos que a proibição da escravidão indígena por Pombal teria trazido para os proprietários do Brasil. E qual atividade econômica foi beneficiada com essa medida? Então, com a proibição aí da escravidão indígena, os proprietários tinham como saídas, né, adotar o trabalho assalariado, ignorar o decreto real ou ainda optar pelo uso de africanos escravizados. A solução aí, encontrada pelos senhores, foi predominantemente a exploração da mão de obra africana escravizada. Essa medida beneficiou o tráfico, né, de escravos, aumentando ainda mais aí os lucros dos empresários portugueses e dos colonos envolvidos nesse negócio aí. Na questão 2, em um artigo escrito em 1989 para comemorações de 200 anos de Conjuração Mineira, o historiador britânico Kennedy Maxwell expôs sua visão sobre alguns aspectos dessa revolta. No trecho a seguir, quais características da Conjuração Mineira o autor sintetizou, né? Então aqui, nessa questão número 2, esse pequeno trecho, ele possibilita construir uma caracterização geral do movimento, né? A revolta foi planejada em Minas Gerais, uma das capitanias mais populosas e ricas da América Portuguesa. Ela foi conduzida por uma elite dirigente, cujo apoio era fundamental para o governo metropolitano exercer aí a sua autoridade na capitania. E esse grupo social inspira-se no exemplo da independência, né, dos Estados Unidos e nas teorias políticas correntes, o iluminismo e o liberalismo. A revolta expressava a determinação desses grupos em contestar o domínio colonial português, né? O movimento, mesmo debelado antes de se concretizar, mostrou que o domínio colonial português já não podia contar com a colaboração da elite dirigente.
de uma capitania estratégica, né, para a coroa, o que significava que o sistema colonial estava com seus dias contados no Brasil, né? E na questão número 3, na página 108, você viu a reprodução de uma parte do painel de Tiradentes, né? De Cândido Portinari, né? Veja agora a reprodução da obra integralmente, porém dividida em duas partes. Essa pintura pode ser lida como uma narrativa da Conjuração Mineira, em dois momentos. Quais momentos são esses? Como o artista diferenciou esses dois episódios? Na letra A, né, a condenação e o esquartejamento de Tiradentes. A condenação, representada na primeira parte do painel, mostra um Tiradentes altivo, né, e firme diante da sentença, rodeado aí de populares, né, desolados. O esquartejamento está representado na segunda parte da pintura, né? Vemos aí a corda da forca e o réu, né, em tamanho bem maior, com a cabeça no chão e as partes do corpo recompostas de forma irregular. Na questão B, por que na representação do segundo episódio é difícil distinguir o personagem central das demais figuras humanas? Porque os portes estão presentes em diversos pontos da obra. É interessante notar que Tiradentes foi representado misturado às camadas populares. Escolha aí feita pelo artista, né, para mostrar a proximidade entre o conjurado e o povo brasileiro, né? A figura do porte recorrente na pintura pode ser interpretada como símbolo da dor e do martírio, né, de Tiradentes. A forca foi instalada em um poste e as partes do seu corpo também foram depois expostas em postes. Certinho? Então, nós tivemos aí a compreensão dessas duas páginas aí de atividades. Essas páginas que faz uma reflexão e a gente volta a alguns pontos principais do que nós estudamos, tanto da Revolução Francesa, né, do que incendeia aí a Revolução Francesa, e também, né, do sistema, a crise aí do sistema colonial, certinho? Então, eu espero que vocês tenham respondido as atividades também, né, e conforme eu falei no início do vídeo, vocês podem estar comparando as respostas, né, refazendo as respostas ou complementando as respostas, certinho? Até a próxima, um beijo para todos, fiquem com Deus.